Num vídeo anterior, eu falei sobre relacionamento abusivo com manipuladores, pessoas que gostam de ditar regras, normas, maneira de vestir, comportamento social e coisas como essas. Neste vídeo, eu quero abordar um tema muito parecido, porém, olhando o lado da vítima, tá? Eu quero abordar pelo lado da vítima, destacando um detalhe importante. Geralmente, as vítimas desses manipuladores têm duas características em comum. Ou são inseguras ou são carentes de aprovação. Ou, em alguns casos, são as duas coisas. Não têm autoconfiança, logo são inseguras, e também são carentes de aprovação ou de validação, como nós costumeiramente falamos. Vamos tocar nesse assunto agora. Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. E dessa vez eu não vou me esquecer de pedir o seu like e que se inscreva no canal se estiver gostando dos meus vídeos, ok? Vamos lá então. Vamos falar dessas duas características relacionadas à necessidade de validação e falta de autoconfiança. O que é validação, portanto? Bem, validação no campo dos relacionamentos interpessoais significa basicamente a necessidade de aprovação. Algumas pessoas necessitam ardentemente da aprovação de outras pessoas para quase todos os assuntos normais e comuns da vida. É uma necessidade que elas têm e que nem elas mesmas sabem explicar. Até para usar uma roupa, até para mudar a maquiagem, mudar a cor do cabelo, ou coisas básicas assim, elas precisam que alguém lhes valide isso, que alguém lhes dê uma aprovação, entre aspas, para que elas se sintam seguras e possam executar o seu planejamento. Vamos aprofundar um pouquinho mais neste assunto? Você já ouviu algo do tipo: eu só vou sair com esta roupa se fulano aprovar, se fulano disser que está legal e que caiu bem em mim? Ou esse novo look que eu estou planejando me pareceu perfeito, eu amei, mas eu só vou executar se Beltrano autorizar. Se ele disser que está ok, então eu faço. Você conhece alguém assim? Bem, é muito comum encontrarmos pessoas que agem dessa maneira. Porém, há dois lados para nós analisarmos nessa questão, falando honestamente. O primeiro lado é o lado saudável e equilibrado, gostoso disso. Qual é? É aquele lado em que a pessoa consulta o seu parceiro por consideração e por prazer em compartilhar a opinião de alguém que para ela é muito importante. Quer seja seu marido, quer seja de sua esposa, do pai ou da mãe, de um amigo íntimo. Então, ela quer compartilhar prazerosamente essa opinião. Portanto, ela lhe consulta e passa a falar do que pretende fazer, o que acha, o que não acha. Não que isso vá pesar definitivamente em sua decisão, mas por prazer, por consideração, ela acaba fazendo isso. Esse é o lado legal, o lado gostoso, o lado saudável de a pessoa buscar uma certa validação. Mas tem o lado, como tudo na vida, tem o lado negativo, né? Tem também aí. Tem o lado onde a pessoa busca a validação por insegurança e por necessidade de aprovação. É aquela pessoa tão insegura que ela precisa que alguém aprove os seus pensamentos, a sua maneira de agir ou o seu planejamento para que ela se sinta bem, para que ela se sinta segura e então comece a executar. Bem, nesse caso, é claro, essas pessoas precisam de ajuda, porque isso não é bom, isso não é saudável. E quais são os motivos, basicamente, que levam uma pessoa a agir com essa insegurança e com essa necessidade? Eu vou falar de dois motivos aqui neste vídeo. E o primeiro é a submissão cega e irracional. Esse motivo ele é muito comum. Submissão cega e irracional. Muitas vezes
Essas pessoas vieram de lares onde pais com crenças limitantes colocaram na sua cabeça que, por exemplo, para você ser uma boa esposa, você precisa ser submissa ao seu marido em tudo. Tudo que ele disser, você diga amém. Então essa pessoa foi criada dessa maneira e ela, quando entra num relacionamento conjugal, por exemplo, ela começa a agir desse jeito. Ela busca validação para tudo que vai fazer na vida. E ela não percebe que dessa maneira ela vai perdendo a admiração e vai perdendo o respeito, em vez de conquistar isso por parte do seu parceiro. Pior, ela vai induzindo o parceiro a depois agir como manipulador, porque ele se acostuma a ditar regras, porque a pessoa permite isso. Conforme eu digo muitas vezes, tudo que acontece conosco é porque nós permitimos. Essa que é a pura verdade. Então, se você permite ser tratado de certa maneira, você vai ser tratado daquela maneira. E depois vai reclamar do quê? Porque você está permitindo, você está abrindo portas para que isso aconteça. A mesma coisa acontece num relacionamento de casal. Como eu disse, muitas vezes é porque a pessoa aprendeu que esse é o padrão, essa é a coisa boa, essa é a coisa certa a ser feita. De repente, de pais amorosos, mas que foram mal orientados. Às vezes foram mal orientados pela cultura, né, a cultura de um povo. Às vezes foram mal orientados por um entendimento errado religioso, né? Aquele padrão que a Bíblia fala de respeitar a chefia. É um padrão inteligente. Só que algumas pessoas acabam levando isso para o extremo, onde a pessoa não respeita a chefia, respeita um ditador, né? E alguns pais colocam isso para os filhos. Olha o que disser, o que seu marido disser é lei. Respeite. Bem, talvez você esteja até rindo aí, mas puxa, mas isso acontece no século XXI? E eu vou dizer para vocês, acontece. Eu lido com pessoas, quando me falam isso, eu fico pensando, caramba, nós estamos em 2020 e ela pensa assim ainda? Veja como as crenças limitantes, elas são perigosas e elas atrapalham o crescimento intelectual de uma pessoa. Mas existe um segundo motivo, e esse segundo motivo talvez você vá até rir um pouco dele. Vamos lá. O segundo motivo de algumas pessoas se mostrarem inseguras ou buscarem sempre a validação de alguma intenção ou de algum projeto que tem, pasmem, é a preguiça mental. Isso, preguiça mental. Existem pessoas que elas simplesmente delegam tudo, todas as suas decisões para outros. Delegam, entrega. O que o outro decidir, para ela tá bom. Ela não decide nem o prato que vai comer no jantar ao sair para o restaurante com o namorado ou com o marido. Nem isso. Há pessoas que elas simplesmente aprenderam a deixar de lado a sua vontade própria. Elas não gostam muito de tomar decisões. Elas preferem ser levadas, conduzidas. No final, como eu disse, acabam perdendo o respeito e acabam perdendo o amor próprio. Qual é o remédio para casos como esse? Bom, eu recomendo psicologia e terapia. Pronto. Muito bem. Isso quer dizer, então, que toda crítica ou toda opinião é dispensável, que deve ser ignorada? É isso que eu estou pregando aqui? Claro que não. Lógico que não. Né? Não seria maluco de dizer uma bobagem dessa. Por quê? Porque há críticas e há opiniões que são relevantes e que são determinantes para o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Há críticas que vêm de pessoas que têm autoridade e pessoas que nós respeitamos. Eu, por exemplo, tenho os meus mentores que me criticam e eu aceito essas críticas porque eu sei que elas me ajudam a crescer, me ajudam a produzir melhor conteúdo. Portanto, é claro que há críticas que são importantíssimas. Qual é o detalhe, portanto, para recebermos essas críticas? O detalhe é que, primeiro, você precisa reconhecer a autoridade de quem critica. Sim, essa pessoa precisa ser importante para você, ela precisa ter a autoridade que você reconheça. Se isso acontecer, essa crítica vai ser bem recebida. Ainda que você não goste muito, mas a pessoa ela é tão crível,
ela é uma pessoa tão respeitável que você acaba aceitando a crítica dela. Outro detalhe importante é que você também precisa ter a sua autocrítica para comparar. É muito importante, sim, ouvir a crítica de alguém que sabe o que está falando. Mas eu preciso ter a minha autocrítica para eu poder fazer um paralelo, uma comparação. E de repente eu faço uma contraposição. O que ele disse é isso, o que eu penso é isso. Até que ponto o que eu penso é melhor do que o que ele disse? Ou até que ponto eu preciso melhorar a minha maneira de pensar e aceitar uma maneira diferente, porém melhor para mim, para o meu desenvolvimento pessoal? Isso tudo faz parte da mentalidade de pessoas que têm um mindset de crescimento. É diferente daquela pessoa que aceita tudo porque ela não tem confiança em si mesma. Ela precisa validar tudo o que vai fazer. Até um corte de cabelo, ela precisa da validação de alguém. A conclusão, portanto, qual é? A conclusão é: vale a famosa regra do equilíbrio e do bom senso. Sim, por quê? Uma aprovação construtiva, ela precisa ser absorvida por uma pessoa autoconfiante. Entenderam o que eu quis dizer exatamente? A aprovação construtiva, ela é construtiva quando a pessoa é autoconfiante. Ela sabe o que está ouvindo e sabe para onde ela quer ir e para onde ela quer conduzir aquela aprovação, ou aquela ideia, ou aquela dica, ou aquela crítica que recebeu. Ela sabe que ela não depende daquela crítica nem daquela outra pessoa para tomar as suas decisões pessoais. Ainda assim, ela vai levar em conta tudo aquilo que ouviu, porque ela tem suficientemente equilíbrio emocional e um desenvolvimento mental, um mindset de crescimento tal que permite ela ouvir críticas e melhorar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir na vida. Também, por outro lado, uma pessoa autoconfiante, ela não se avalia pronta e acabada. Eu sou o top, eu sou o máximo. Não é bem assim. Por quê? Porque ela entende que ela está em constante evolução. Hoje eu sou o meu melhor. Hoje eu estou na minha melhor versão. Mas amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, certamente eu estarei melhor ainda. E eu preciso pensar assim para que eu continue evoluindo. Senão, a pessoa entra num estágio de estagnação. E por fim, no campo do relacionamento de casal, é preciso identificar o que é compartilhar uma opinião e o que é a necessidade de aprovação por insegurança. Eu espero ter contribuído para entender melhor esse assunto e para te ajudar em seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um grande beijo em seu coração.